momento no recinto de feiras das escolas de Estremoz. Temos como convidado especial o Dr. José Alberto Fateixa, um homem verdadeiramente multifacetado, como podemos concluir a partir da análise do seu vasto currículo. Jogador federado de hóquei em patins, desempenhou as funções de diretor de programas da Rádio Despertar, Voz de Estremoz, durante a segunda metade dos anos 80. Colaborou nos jornais Ecos de Estremoz e Brados do Alentejo durante os anos 70, nas páginas esportivas e como membro do corpo redatorial do jornal Terras Brancas, desde o seu primeiro número. Subdelegado regional para o Distrito de Évora do Instituto do Desporto entre 23 de abril de 1996 a 31 de março de 1997. Deputado da Assembleia da República na 8ª legislatura da Assembleia da República entre 18 de setembro de 2000 a 4 de abril de 2002 e mais tarde na 10ª legislatura, Presidente da Câmara de Estremoz de 2005 a 2009. Professor. Dr. Alberto Fateixa, sendo responsável pela criação da Feira das Escolas em 91, quer contar-nos como nasceu esta iniciativa? Desde muito cedo, talvez também pelas questões profissionais, que eu senti que era importante a criação de um espaço que levasse a escola à comunidade e que aproximasse a comunidade da escola, que promovesse o encontro entre os diferentes ciclos de ensino, porque desde a primeira hora que ela envolve desde estabelecimentos do pré-escolar até ao secundário, e que promovesse a aproximação entre escolas públicas e particulares, porque Estremoz tem oferta pública e oferta particular e solidária, tudo isto no mesmo espaço físico, sendo por um lado uma mostra de trabalhos realizado pelos alunos, por outro lado o dar corpo, digamos que, a uma ideia que o trabalho tem que sair da escola e tem que se aproximar dos pais, das famílias, dos encarregados de educação, da sociedade em geral. E muitas vezes não é fácil levar a sociedade e os pais à escola, então é a escola que vai de encontro a eles. Estimular a partilha de experiências entre professores, também é fundamental o convívio entre colegas, quer do mesmo ciclo, quer de ciclos diferentes, e no fundo criar um momento que valorize o trabalho que é feito na educação, nas escolas, por todos os atores. Em 91, quando surgiu esta primeira feira, ela foi realizada no Recio, foi um esforço grande de montagem e de aprendizagem para todos. Na altura também estava na Câmara de Estremoz, enquanto vereador, também para as escolas, era algo que nunca tinha sido aqui feito, portanto era uma experiência nova. Nessa época a feira decorria por altura do 1º de junho, no fundo a ideia era ir ao Dia Mundial da Criança. Nesse figurino, no Recio, a feira decorreu 4 anos, eu organizei 3 desses 4 anos. Foi digamos, renovando-se, foi ganhando diferentes dimensões, até que, digamos que a Câmara, em 95, entendeu terminar com a Feira das Escolas. Mais tarde, quando regressei à Câmara de Estremoz, no ano de 2006, entendi lançar novamente este desafio às escolas. Agora com dados diferentes, em primeiro lugar porque o tempo também era diferente, mas depois Estremoz já está dotado de um parque de feiras, já tem pavilhões para exposição. Por outro lado, achei desde a primeira hora que era fundamental manter os princípios, encontro de ciclos, convívio entre os professores, chamar a comunidade ao evento, mas agora dando-lhe uma outra dimensão, que era aproximar escolas de outros concelhos, ou seja, dar a perspectiva da diversidade e reforçar a ideia do encontro, e por outro lado trazer também a este espaço, digamos que espaços de educação não formal, as escolas desportivas, as escolas de música, a vivência associativa e no fundo caldear tudo isto. Por outro lado, também como os tempos são diferentes e havia condições distintas, achei fundamental lançar o repto para que instituições de ensino superior, porque estamos digamos, há um conjunto de jovens que estão próximos de fazer escolhas que potencialmente possam envolver o ensino superior, portanto
portanto, universidades e politécnicos, puxar também um parceiro que considerei sempre importante, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, pela dimensão da formação profissional, e, portanto, dar-lhe uma escala completamente diferente. Paralelamente, achei sempre que era importante haver atividades que aproximassem o mundo das empresas e da investigação científica deste espaço. Daí ter vindo, por exemplo, o pavilhão do conhecimento com o Oceanário, ou um envolvimento crescente do Centro de Ciência Viva, que acabou na última edição que tive a oportunidade de realizar, em 2009, por também ser lançada aquilo que acho que era uma vertente importante, que era uma feira de ciência, que não é habitual neste país e que envolvia, digamos que, instituições e laboratórios de investigação científica e instituições de ensino superior, digamos que um cluster próprio que estava aqui a surgir. Grosso modo e de modo muito simples, digamos que foi este o caminho da feira: aproximar a escola da comunidade, provocá-la a vir de encontro à educação e valorizar o trabalho da escola. Decorridos 22 anos desde a primeira edição da Feira das Escolas, o que mudou? Eu acho que mudou muita coisa, a sociedade mudou muito, a escola mudou muito, aquilo que é pedido à escola mudou muito e, portanto, acho que nestes dois momentos, digamos que houve a preocupação, pelo menos da minha parte, enquanto alguém que lançou o primeiro evento e alguém que lançou na segunda geração, na segunda vida, a Feira das Escolas, houve a preocupação de tentar interpretar isso. Na minha leitura, importava, digamos, que a feira fosse grande, isto é, que tivesse muitos expositores, para ocupar um espaço que, em termos estratégicos, a mim me parecia evidente, que era o espaço de colocar Estremoz no centro da divulgação das ofertas educativas em termos do Alentejo. Daí de ser crescente o envolvimento do número de escolas que extravasaram muito, não só Estremoz, mas os concelhos vizinhos. Lembro-me, chegou a vir a escola de Viana do Alentejo, a escola da Viz, e, digamos, estávamos a um passo de incluir aqui uma outra linha de escolas que tinha a ver com tentar tocar Porto Alegre, Elvas, Pontesor e Évora, que no fundo são, digamos, escolas da nossa área de influência também. Porquê? Porque achava que esta feira, que tem um potencial muito grande para a infância e para a juventude, teria condições de, a prazo, digamos, ela própria originar duas feiras. Uma feira mais dirigida, digamos, que à idade da infância, e que, digamos, teria, em minha opinião, mais deslocada para um outro período, um outro momento do ano letivo, precisamente o fim do ano letivo, a consagração das atividades de um ano e, digamos, todas as atividades de entretenimento serem muito mais dirigidas à infância, e, por outro lado, uma feira mais da juventude, das escolas, mas na faixa da juventude. Para quê? Para que pudesse haver propostas mais interessantes, mais dinâmicas, associadas às saídas profissionais e no fundo, quer à universidade, quer ao emprego, um pouco na linha do que é feito em Lisboa, na Futurália, naturalmente com outra escala, com outra dimensão, incluída numa região que tem as suas singularidades e as suas dificuldades. Não sei se estamos aí por aí, mas de qualquer forma penso que há potencial, espaço, faz sentido e é necessário que no Alentejo haja eventos com este perfil dirigidos às escolas do Alentejo, aos encarregados de educação e às comunidades do Alentejo, aos pais, porque é importante que o Alentejo mostre vitalidade e capacidade de fazer coisas bem feitas, com resultados, e que as partilhe com as comunidades. Deputado, Presidente da Câmara, professor, qual destas funções o preenche mais? Repare, o professor é uma profissão que curiosamente não foi uma profissão pensada, como hoje muitos daqueles que começaram a carreira pensaram e fizeram uma formação académica própria para serem professores. O ser professor resultou de um acaso da vida, mas sem dúvida que digo com toda a naturalidade, frontalidade e convicção que
ser professor é uma missão, e é uma missão que eu sempre fiz com gosto. É complexo, é difícil, as crianças e os jovens são mais diferentes do que eram antes, há mais diversidade, há mais problemas de relacionamento, mas é a minha profissão, é a minha missão e encaro dessa maneira e com tranquilidade. A participação cívica na vida da minha cidade, da minha região, do meu país, é outra dimensão, e sempre entendi que quem vai para essas coisas não deve entender como profissão, deve entendê-las como o seu contributo para que possamos viver melhor, para que possa haver mais bem-estar, para que possa haver mais afirmação de vontades, para que possa haver mais felicidade. E portanto, quando aceitei essas disputas e esses cargos, digamos, aceitei com essa convicção. Portanto, estamos a falar de coisas distintas. O professor é uma profissão, a participação cívica é outra dimensão. Acho que uma coisa completa a outra, porque aquilo que aprendi como professor e todos os contactos que tive, todas as vivências que fui tendo, os conhecimentos que adquiri ajudam a formular a ideia sobre a sociedade, a intervenção na sociedade, etc. Assim como a experiência que fui adquirindo enquanto participante ativo em diversos fóruns políticos também ajudam a ter uma leitura sobre a educação e o papel da escola, e digamos que elas completam-se, não são antagónicas, todas elas têm o seu gozo, todas elas têm os seus pontos negativos e complexos, por isso são interessantes.